Queridos, eu quero hoje falar de um assunto com vocês. Alguma vez você já parou para pensar qual a proporção, a grandeza, a dimensão do nosso Deus? Já parou para pensar sobre isso? A dimensão e o alcance das suas obras, aquilo que o Senhor é capaz de fazer. O salmista, lá no Salmo 77:13, ele fala assim: que Deus é tão grande como o nosso Deus. E nós cantamos aqui hoje, eu até falei com o Mauro, eles estavam aqui passando o som aqui antes de começar o culto, eles estavam cantando Deus incomparável. Eu falei: Mauro, esse é o tema da mensagem, a gente não tinha combinado. Deus incomparável. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã e pedimos: Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra tem sido lâmpada para os nossos pés. Tua Palavra é a verdade, e como nós somos felizes em poder nos desfrutar da Tua vida através da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, através desse texto, que cada passagem aqui, Senhor, não seja apenas informação, mas que seja a revelação do céu, e venha fazer toda a diferença em cada um de nós. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês viram que nós decidimos aqui, uma direção do Espírito Santo, a gente retornar a nossa reunião de oração toda sexta-feira. No passado era assim, era toda sexta-feira, mas aí, depois da pandemia e tudo, a gente colocou uma vez por mês e ficou uma vez por mês, só que estava na hora já de retornar toda sexta-feira. E como é tão importante a gente poder nos reunir aqui como igreja, para poder adorarmos o Senhor, para poder orarmos juntos. E nós estamos começando uma série no Clamor, que é a nossa reunião de oração, uma série sobre os atributos de Deus. Então, se você quer conhecer mais do Senhor, vem para o Clamor. Rimou. Se você quer conhecer mais do Senhor, venha para o Clamor. Toda sexta-feira estaremos juntos aqui. O que é um atributo de Deus? Atributo é aquilo que é próprio de um ser, aquilo que é peculiar a alguém ou alguma coisa. Vou falar rapidamente sobre um dos atributos de Deus, que são muitos. Deus é onipotente. Significa que Ele tem todo o poder. Hoje de manhã, eu estava no café, eu perguntei para o meu filho: filho, o que significa que Deus é onipotente? Ele respondeu. O que significa que Deus é onisciente? Ele respondeu também certinho. O que significa que Deus, Ele é onipresente? E ele já sabe responder sobre tudo isso. Mas vamos ficar aqui nesse atributo de Deus, que Ele tem todo o poder, Ele é poderoso. Gênesis 17:1, vou passar por alguns textos aqui. Fala assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Então é o Senhor que está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vocês lembram aquela passagem em que Deus chama Moisés para ser levantado, para libertar o povo, e Moisés pergunta: Senhor, como na hora que eu chegar lá diante de Faraó, eu vou falar que eu fui em nome de quem? E Deus fala: só diga o seguinte: eu sou o que sou. Então Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lucas 1:37 fala assim, ainda sobre o poder de Deus: porque para Deus não há nada impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Apocalipse 19:6 fala assim: então
ouvi o que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, como nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Nós não paramos para pensar o quanto Ele é poderoso. O Senhor possui todo o poder. Ele mesmo declara: eu sou um Deus todo-poderoso. E Deus pode fazer qualquer coisa compatível com a sua natureza. Mateus 19, 26, Jesus afirma que o homem não poderia salvar a si mesmo, mas a Deus tudo é possível. Mas a Deus tudo é possível. Muitas outras passagens declaram a onipotência de Deus, a grandeza de Deus, de um Deus incomparável. A Isaías 46, eu não coloquei esse texto aqui, mas só para você anotar, fala assim, Isaías 46, 5, o Senhor diz: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Tem uma outra versão que fala: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Deus é grande, sabe, queridos? Não há outro igual. Quando nós cantamos isso, e nós cantamos com entendimento, eu tenho falado isso aqui no clamor, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós falamos, declaramos, se nós temos um entendimento real, muda, faz toda a diferença. Nós servimos a um Deus grande, um Deus de grandes promessas. Gênesis 12, 2, e far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Queridos, quando nós estamos diante do Senhor, ensinei sobre isso aqui sexta-feira, antes da gente orar, nós precisamos entender que toda oração precisa ter o Senhor como centro. Antes da gente orar, eu preciso reconhecer que Ele tem todo o poder. Então, antes de você fazer a sua oração, e ali nós somos chamados para isso, a Bíblia nos convida a orar e pedir, eu preciso primeiro reconhecer que Ele é poderoso. Mateus 5,12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Continuando, um Deus de grandes livramentos. Êxodo 14, 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés seu servo. Um Deus de grandes promessas, um Deus de grandes livramentos. Quantos livramentos nós temos, e muitas vezes nós nem sabemos, mas o Senhor está nos livrando. Quantas vezes a gente ouve alguém contar uma história, um testemunho: eu estava na Castelo, o carro capotou e eu não tive um arranhão. Isso se chama um Deus de grandes livramentos. Aconteceu com o Percival recente, né? Aqui na Estrada dos Romeiros. Teve um acidente feio e ele saiu intacto, né? Glória a Deus. Um Deus de grande misericórdia, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Salmo 86, 13. Grande é a sua misericórdia. Deus de grande compaixão, Mateus 9, 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Queridos, vejam que, mais do que saber, nós adoramos a um grande Deus, é saber que esse grande Deus se importa conosco. Esse grande Deus cuida de nós. Como diz aquela música, né?
eu, uma simples poeirinha no universo, Ele se interessa por mim? Você parou para pensar sobre isso? O salmista diz: quando contemplo os céus, está no Salmo 8, quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, eu penso, o que é o homem para que dele te lembres? O que é o homem? Este é um dos fundamentos da adoração. Quando nós olhamos para o alto, nós somos redimensionados. Entendemos que Deus é tão grande e nós somos tão pequenos. Está muito frio aqui esse negócio aqui. Deixa eu ampliar esse entendimento aqui para nós. Eu sou o primeiro que preciso crescer nesse entendimento. Você sabe o que é uma galáxia, certo? Galáxia é um conjunto de estrelas. E existem várias galáxias no universo. O sistema solar está localizado numa galáxia chamada de Via Láctea. Vocês faltaram na aula. Nós estamos na Via Láctea. Amém? Eu disse para vocês que a galáxia é um conjunto de estrelas. A Via Láctea, sabe quantas estrelas tem? Fala aí, 1.000, 10.000. 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. E sabe o que é mais legal, queridos? A Bíblia diz que o Senhor conhece cada estrela pelo nome. Está compreendendo, queridos? Eu quero, não sei se apareceu aqui a foto da Via Láctea, coloca aí, a Via Láctea. Isso aí é a Via Láctea, tá? E eu quero mostrar outra imagem para vocês, queridos. Essa imagem, essa foto, rodou o mundo, já tem uns 30 anos essa foto, ficou conhecida como Pale Blue Dot, pontinho azul para os íntimos. Esta foto foi tirada a 7 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Quem fotografou foi a espaçonave Voyager. Volta na imagem anterior. Aí, pontinho azul. Essas faixas, se você procurar na internet, vai ter várias faixas, reflexo, né? Isso aí é a luz do sol refletindo na nave, na Voyager. E olha que em um dos raios de luz aparece um pontinho. Está aqui. Esse é o pontinho azul. Você sabe o que é esse pontinho? Quem sabe? Eu e você estamos nesse pontinho azul. É a Terra, é isso mesmo, é a Terra, esse pontinho azul. Sabe, queridos, e nós paramos para pensar sobre isso. Nós estamos aqui nesse pontinho azul. E as pessoas brigam nesse pontinho azul. Mas se amam muito também, aleluia. Queridos, depois de ver essa imagem, talvez nós ainda não tenhamos a dimensão completa do tamanho de Deus, mas com certeza nós podemos imaginar o quão pequenos nós somos. Nós falamos aqui 2 domingos atrás, um Deus tão grande como o nosso Deus, que se fez tão pequeno por amor a nós. Quando nós estudamos aqui Filipenses 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Continuando aqui, queridos, um Deus grande no amar, um Deus grande no amor.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para vir naquele pontinho azul, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é adoração? Eu gosto de um conceito que diz que a adoração é a resposta correta diante da majestade de Deus. Um Deus tão grande, como não nos prostrar diante desse Deus? Quando nós adoramos, nós dizemos: Senhor, Tu és tão grande, Tu és tão poderoso, grandes são as Tuas obras, grandes são os Teus feitos, Deus do impossível, Deus de promessas, Deus do mais. Quantos aqui têm promessas de Deus? Ele é grande, queridos. Nós servimos a um Deus grande e somos convidados a sonhar por coisas grandes. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação e a nossa visão está limitada. E nós falamos: parece que é o fim. E de repente o Senhor nos convida a olhar para Ele. Olhar para Ele. Um Deus grande. Um Deus que tem todo o poder. Acaso há algo impossível para Deus? Um Deus disponível. Um Deus que responde orações. Um Deus que ainda faz milagres. Amém, querido? Você crê assim? Daniel, da Bíblia, foi jogado aos leões, porque ele não se prostrou para adorar o rei da terra, o rei Nabucodonosor. Não tinha como sobreviver. Nós cantamos aqui sobre o outro na fornalha, né? Deus livrou não só a ele, mas a seus amigos, para a vergonha do rei, que os colocou naquela situação. Nós falamos aqui recentemente também a história de José. José foi envergonhado pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo. Mais tarde foi acusado injustamente, mas Deus era com ele. E José se tornou governador do Egito, segunda pessoa lá no Egito. Moisés, 80 anos, o que esperar mais da vida? Mas foi neste momento que Deus usou para grandes feitos, grandes maravilhas, o Senhor operou através de Moisés. Eu falei no início sobre Abraão, tinha 99 anos, recebeu uma promessa. Moisés, com 80 anos, foi levantado por Deus. Talvez você tenha pensado: acabou o meu tempo. Deus é poderoso, queridos. Deus é poderoso para fazer mais do que nós podíamos pensar ou imaginar. A Bíblia conta a história de Ana também, humilhada, julgada, discriminada, estéril, sonhava ter um filho. E Deus fez mais. Deus deu a ela um profeta, o profeta Samuel. Queridos, assim como esses homens e mulheres, em muitas situações nós nos vemos no limite. Não dá mais. É o fim. Quantas vezes nos encontramos assim, porque nós somos limitados. Mas Deus não é limitado. E Ele diz: não é o fim. Ainda não terminou. E Ele fala: no final ficará tudo bem. Se não está tudo bem, é porque não acabou ainda. Amém? Ao contrário, talvez seja um começo de um novo tempo. E Deus diz nessa manhã para mim e para você: eu estou agindo ao seu favor. Você recebe essa palavra? O Senhor está agindo ao nosso favor. Porém, eu preciso dizer uma coisa, sabe, queridos? O Senhor está agindo, mas
nós vamos precisar de uma coisa. Talvez você pode pensar, será que eu preciso orar mais? Será que eu preciso dar mais oferta? Será que eu preciso trabalhar na obra? O que o Senhor espera de nós? O que Ele requer de nós? Eu vou dar uma pista, não é uma coisa grande, mas está em Lucas 17:6. Lucas 17:6. Fala assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O Senhor pede para nós uma fé como um grão de mostarda. Talvez você pode dizer, mas eu não consigo ter fé. Fé não é para mim. Fé é para o pastor, fé é para os grandes homens da Bíblia. Fé não é comigo. Queridos, os homens da Bíblia foram pessoas como nós, sujeitos aos mesmos problemas que nós, mas se moveram em fé. O que o Senhor nos pede? Uma fé como um grão de mostarda, suficiente para mover céus e terra. A fé é a moeda de troca no céu. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu chegar diante do Senhor, eu preciso reconhecer e entender que Ele é galardoador, que Ele é abençoador. Sabe, queridos, e você possui um nível de fé. Talvez você não saiba, e por não saber, não usa a sua fé, e por não usar, não recebe de Deus, e por não receber, não anda em vitória. Sem fé, as lutas serão sempre lutas. Com fé, as lutas se transformarão em vitória em nome de Jesus. Com fé, o choro é transformado em riso. Com fé, a injustiça se torna justiça. Através da fé, a doença se torna cura. Através da fé, o pecado se torna libertação. Lar desfeito em lar restaurado. A gente ouve pessoas que estão com situações no casamento, até mesmo pensando em se separar. Sabe, queridos, através da fé, o Senhor tem restauração, o Senhor tem reconciliação, amém, queridos? Amém. E hoje eu quero aqui, nesses minutos restantes, eu quero provar para você que você tem uma grande fé. O que é fé? Qual a definição de fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos entender um pouco mais, até desmistificar aqui um pouco. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, sabe? Se o diabo tem falado que você não tem fé, a Bíblia diz que o diabo ele mente desde o princípio, ele é um mentiroso. E ele vai dizer que você não consegue, que você é um derrotado. Mas derrotado é o diabo, queridos, amém? E o lugar dele é debaixo dos nossos pés. O que muitas vezes nós entendemos como fé. Quando nós oramos, o resultado da oração, ele pode ser imediato ou não. Talvez você ora, o milagre não acontece na hora. Talvez você ora, o milagre acontece instantaneamente. Então não tem uma regra. Mas muitas vezes a oração, ela requer um processo de batalha, um processo de persistência, um processo de intercessão contínua.
A Bíblia conta a história de Elias, depois de 3 anos sem chuva, muitos já tinham perdido a esperança, literalmente perdido bens, perdido gado, perdido plantações, casa, esperança. Então Elias resolve orar. Elias orou uma vez e nada, 2 vezes nada, 3ª vez nada, 7ª vez nada de chuva. Mas foi na 7ª vez que o servo de Elias, ele viu uma nuvem. Ele viu uma nuvem. E essa nuvem tinha o formato da mão de um homem, do tamanho da mão de um homem. Nem foi Elias que viu, foi o seu ajudante. Mas, diante daquilo que aquele moço viu, Elias disse: eis o sinal de uma grande chuva que está vindo. Fé fala sobre determinação, sobre persistência, sobre perseverança. É um dos princípios também do Evangelho, é perseverar. Naamã já esperava pelo seu fim, tinha lepra, mas aí ele ouve falar do profeta Eliseu e resolve tentar. Não tinha mais nada a perder. Mas ele vai procurar o profeta não o recebe, e o profeta ainda dá uma instrução para ele, faz o seguinte, vai tomar banho no Jordão 7 vezes, mandou ele tomar banho, e apesar de ter obedecido contrariado, Deus curou Naamã. Muitas vezes nós somos orientados, mas talvez não é a orientação que a gente gostaria de receber. Mas saiba que Deus está no processo, queridos. Lembra a história do cego que foi curado com saliva? Está na Bíblia. O que um cego podia esperar? Passar anos e morrer cego. Marcos 8, 22, nós estamos caminhando já para o final. Marcos 8, 22, fala assim: depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Ali começou a ver tudo muito bem. Vocês entenderam que Jesus orou 2 vezes? Talvez nós oramos uma vez e paramos. Não foi na primeira vez que o cego foi curado. Queridos, ore quantas vezes for necessário. Se Deus te deu uma palavra, vai acontecer em nome de Jesus. A palavra amém significa vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Agora, partindo para a conclusão, eu quero ler um texto também muito conhecido da palavra. Tem muita coisa para falar aqui ainda. Vocês conhecem aquela passagem do Vale de Ossos Secos? Amém? Então, quero que você imagine, um cemitério. Cemitério a céu aberto, assim, sabe? Onde você olha, é osso seco para todo lado. Vamos ler esse texto? Ezequiel 37. Você pode acompanhar aqui na tela ou abrir a sua Bíblia. Fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos?
Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Muitas vezes essa é a nossa oração, né? Senhor, Tu sabes. Amém. Uma resposta de quem tem dúvida. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Tem gente que vai até aqui, né? Tá bom, os ossos já estão se ajuntando, mas Deus tem mais. Versículo 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Nós avançamos um pouco mais, mas precisamos ir até o fim. Deus tem mais. Versículo 9: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? E falando em ficar em pé, pode ficar em pé. Queridos, que processo nós lemos aqui, mas poucos vão até o fim. Muitos desistem, não perseveram, não lutam, não oram, não jejuam. O Senhor quer falar para nós sobre inconformismo, sobre determinação, sobre persistência. A fé fala sobre isto. Talvez não vai acontecer de imediato, talvez demore um pouco mais, talvez eu precise orar mais, jejuar mais. Sabe, queridos, eu creio numa coisa, que tudo que Deus faz é pela sua bondade, mas o Senhor nos ensina a orar, a bater, a clamar, a esperar. Amém? Talvez a espera seja o maior inimigo do cristão. A vitória está chegando, mas não chegou ainda. Precisa esperar. Queridos, eu creio que nós já estamos com a mão na chave, a chave que poderá nos libertar de um falso entendimento sobre fé, uma chave que poderá nos libertar de um entendimento de que a nossa fé é insuficiente, de um entendimento que nós não possuímos uma grande fé. Eu posso provar que você tem uma grande fé. Alguém aqui já viu Jesus pessoalmente lá no seu bairro? Já ouviu a voz audível? Talvez alguns tenham ouvido. Deus pode se manifestar. Alguém já tocou em Jesus, a carne e osso? Alguém já viu Jesus pessoalmente fazendo milagre? Eu creio que não, queridos.
nós nunca vimos a Deus. Eu vou te falar uma coisa: se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, sem o ter visto, isso é fé ou não? Isso é uma grande fé, queridos. Você recebeu o batismo no Espírito Santo, fala em línguas, uma coisa que humanamente não tem sentido. Isso é fé ou não? Você sai de casa num domingo, gasta gasolina ou paga a condução, muitas vezes deixa de descansar, ou sair com os amigos, mas não, você vem para a igreja para ouvir falar de Jesus que você nunca viu, que viveu há mais de 2000 anos, e ouvir que esse Deus se fez homem, e você recebeu esse Deus no seu coração. Isso é fé ou não? Sabe, queridos, Deus quer nos levar além dos nossos limites, da nossa visão limitada, e a experimentar mais do Senhor, a possuir o melhor dessa terra através da fé. Você crê que você tem uma grande fé? Amém, queridos? Amém? Lucas 11:10: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Amém? Você percebeu que nós lemos esse texto com mais convicção? Todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate, a porta será aberta. Sabe, queridos, não sei você, mas eu estou que nem Elias, eu estou vendo a nuvem do tamanho da mão de um homem, eu estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Os irmãos falam, é uma chuva de bênçãos, isso é tremendo, de vitórias, de cura, de libertação, está chegando em nome de Jesus. Tu és grande, Jesus, Tu és incomparável, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus e nós não somos. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, Jesus. Da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, oh, eu sou Teu, eu sou Teu, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos
da salvação. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Eu vou construir minha vida em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Santo! Tu és incomparável. Não há Deus como o nosso Deus. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Tu és tão grande. Tu és tão poderoso. Tu és tão alto. Mas se dobra para nos abençoar. Tu és um Deus que é galardoador, que é abençoador, e não só isso, mas que tem todo o poder. Acaso há algo que seja impossível para Deus? Acaso há algo que seja impossível para Deus? Pai, nessa manhã nós recebemos essa porção de fé, essa porção de ousadia, reconhecendo que servimos a um Deus grande, a um Deus grande, a um Deus poderoso. Pai, que nós possamos sair daqui hoje com esse entendimento, Pai, que nós possuímos uma grande fé, e o Senhor possa mover, Pai, em nós e através de nós, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelos meus irmãos nessa manhã e declaro, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, Pai. Enche cada um nesta manhã com a Tua unção, a Tua unção que despedaça todo jugo, que despedaça toda mentira do diabo. A palavra do Senhor diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele venceu por nós. 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 Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu.
Senhor. Tudo é para o Teu louvor. Tudo é para a Tua glória. Para que o Teu nome seja exaltado. Para que o Teu nome seja conhecido na terra. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.